A paz do Senhor, queridas mulheres de Deus, mulheres que amam o conhecimento que vem do alto e também a sabedoria divina, e que têm acompanhado comigo a leitura de mais um livro poderoso que se chama Invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado, da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Hoje estou aqui para mandar mais um áudio, num dia atípico, né? Porque os nossos áudios são enviados às segundas, quartas e sextas, mas pela impossibilidade de ter enviado o áudio ontem, eu estou gravando este áudio no dia de hoje, terça-feira, e vou seguir esse mesmo cronograma com o próximo áudio na quinta, esse possível no sábado, mas não sendo possível no mais tardar até domingo, o terceiro áudio da semana. Sem mais demora, passo a leitura da vez, que o seu coração já esteja aberto e preparado para receber mais uma porção do céu, daquilo que o Senhor tem para nos entregar e revelar através da leitura do dia. Vamos lá? Logo após adotarmos Eden e Caleb, um amigo cristão que havia aconselhado crianças por anos, os observou brincando em sua sala de espera. Havíamos descrito os primeiros meses dos dois em nossa casa e ele viu o que tínhamos dito e ainda mais. Mesmo quando não estávamos à vista deles, eles brincavam livremente e sem medo. Alegravam-se com os brinquedos e mais ainda por estar juntos, afinal, já eram irmãos antes de fazer parte de nossa família. Seus olhos brilhavam de curiosidade e diversão e não eram mais mortos e opacos. Há uma palavra para isso, disse nosso amigo. Eles são invulneráveis. Ele falou sobre o que esperávamos que fosse verdade, que Eden e Caleb mostravam poucos sinais das perdas que sofreram seus primeiros anos antes, mesmo que soubessem andar. Apesar da origem traumática, a alma de nossas crianças, antigas órfãos, havia sido preservada. Eu me senti aliviada. Havíamos dito sim a eles, os dois primeiros filhos que trouxemos para casa, sabendo perfeitamente o que os especialistas diziam sobre as consequências do abandono na primeira infância. Nós nos agarramos mais ao otimismo do que à esperança. O otimismo costuma ser ingênuo, mas a esperança é forjada. Éramos novos demais naquilo para ter forjado uma esperança real. Eden sempre defendia o irmãozinho Caleb e confiava em mim como mãe. Caleb apenas confiava. Os olhos dele sempre brilhavam em expectativa. Eram o tipo raro de normal que brota da anormalidade. Ufa! Nate e eu sabíamos que, por sermos pais de primeira viagem, não estávamos preparados para qualquer dor profunda. Então os batizamos de invulneráveis e respiramos aliviados. Até o dia em que não pudemos mais fazê-lo. O crescimento, o tempo e os novos irmãos que adicionamos alguns anos depois revelaram arestas desgastadas que não haviam aparecido na época em que eram apenas os dois. Um tinha problema de confiança, outro lutava para receber amor. O brilho de seus olhos se apagou por algum tempo. Aliás, conseguimos até enxergar anos de cansaço por detrás daqueles sorrisos largos. A vida os havia maltratado antes que os abraçássemos pela primeira vez. Não eram tão invulneráveis quanto pareciam. Mas falando sério, será que alguém é? Não me agrada pensar em mim mesma como alguém vulnerável. Lágrimas me incomodam. Não gosto das lágrimas que caem quando sinto saudade de meu pai ao lembrar-me dele no meio da festa de aniversário de outra pessoa. Sinto vergonha ao pensar que posso ter exagerado na franqueza com um novo amigo ao tomarmos um café. Fico vermelha quando um de meus filhos diz algo impróprio em público. Não quero enviar a terceira mensagem de texto seguida dizendo preciso de oração. Sinto-me nua quando uma amiga com 2 filhos mais velhos e mais comportados nos faz uma visita surpresa e vê o estado de minha casa em uma terça-feira à tarde. Falando sério, quem não gostaria de ser invulnerável? Acreditamos na mentira de que expor o coração, por menor que seja a exposição, pode apenas nos machucar. E aplicamos essa mentira a nossas interações com Deus. A pessoa que faz a chamada de emergência para os amigos às 9 da noite dizendo nosso casamento está por um fio, podemos ir até aí para que você nos ajude, acorda envergonhada na manhã seguinte pensando, por que não tratamos disso entre nós mesmos? A mulher que aos 50 anos de idade reúne coragem suficiente para dizer baixinho no grupo de oração, eu gostaria de me casar, vocês poderiam orar para que eu encontre alguém a quem possa amar? Vai embora da reunião sentindo-se tola por ter se exposto dessa forma. O aspirante a compositor executa apaixonadamente a primeira canção que compôs e recebe apenas aplausos breves e educados. Ele desce do palco prometendo a si mesmo que jamais correrá o mesmo risco de novo.
A mulher, cujo bebê está no hospital, pede a Deus, em voz alta e na frente da equipe médica, que salve seu filho, apesar do diagnóstico que o desenganou, apenas para pensar: e se Deus não o curar? O que os outros vão dizer das minhas orações tolas e desconjuntadas? Entretanto, a vulnerabilidade é bela para Deus. Ela o incita. Ele se aproxima quando estamos vulneráveis. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18, escreveu o salmista. Em todos nós, há partes quebradas, despedaçadas. Ele nos convida a lhe mostrar nossos cacos. Os autores Dan Allender e Tremper Longman escreveram que a imperfeição é o antídoto para a vergonha. Se eu me permito estar vulnerável perante Deus somente durante as grandes crises, mas não na vergonha da manhã seguinte, continentes inteiros do meu coração permanecerão escuros e ocultos da única luz que pode curá-los. E Deus quer curar tudo isso. Oro por mais de Deus, mas raramente cresço em compreensão íntima e pessoal com o Senhor, sem primeiramente me tornar vulnerável. Ser invulnerável é ser impenetrável, mas aqueles que se voltam para Deus e ocultam a face envergonhada no peito divino, são esses que ouvirão seu coração batendo. Não fomos ocultos por Deus para sofrer ou ser punidos, fomos atraídos para o esconderijo a fim de ali encontrar o Deus que transforma a vulnerabilidade em comunhão. E sim, isso se aplica não apenas às nossas feridas, mas acontece em resposta a nosso pecado. Muitas vezes é nosso pecado que faz com que levantemos paredes e nos tornemos endurecidos e distantes de Deus. O Senhor nos traz a vulnerabilidade da exposição que vem com o arrependimento. E na esteira de nosso retorno a Ele, encontramos comunhão. Nós nos inclinamos um pouquinho para o caminho da entrega, da rendição. Deus dá boas-vindas aos momentos em que estamos mais vulneráveis, não apenas porque já vê cada momento invisível de nossa vida. Ele nos recebe quando estamos vulneráveis porque sabe o que significa estar vulnerável. O escritor C.S. Lewis afirmou: se quisesse, Deus poderia ter encarnado em um homem de nervos de aço, um tipo estoico que não deixaria escapar sequer um suspiro. Em sua grande humildade, ele escolheu um homem de delicada sensibilidade que chorou no túmulo de Lázaro e suou sangue no Getsêmani. Ele passou por tudo aquilo que passa o mais fraco dentre nós, compartilhou não apenas o lado forte de nossa natureza, mas cada fraqueza da humanidade, exceto o pecado. Se ele tivesse encarnado em um homem de imensa coragem natural, isso, para muitos de nós, significaria praticamente não ter encarnado. O corpo de Jesus se partiu, ele se sujeitou à fraqueza, ainda que não tivesse pecado. Jesus experimentou talvez a forma mais severa de invisibilidade ao ser lançado ao pó da morte, Salmo 22:15. Ele estava nu, sendo ridicularizado por homens que haviam sido formados por suas mãos, oculto ao entendimento deles. O Filho de Deus, que não tinha pecado, ficou vulnerável até a morte. O Deus cujo Espírito nos concede o sopro de vida no peito suportou uma rejeição muito pior do que jamais enfrentarei. Daquele lugar de vulnerabilidade, Jesus bradou palavras vindas da boca de Davi: não te alongues de mim, Salmos 22, versículo 19. E são estas as palavras que ele nos convida a orar das profundezas de nossa própria vulnerabilidade. Em sua fraqueza, ao derramar-se como água, ele nos deu permissão de sermos também vulneráveis, incompletos. E nossa vulnerabilidade, que não passa de uma sombra da vulnerabilidade divina, pode levantar o mesmo clamor: Deus, fica por perto. Essa proximidade atinge seu maior brilho quando estou mais fraca, no cerne da invisibilidade e vulnerabilidade perante Deus. Ele redefine as minhas circunstâncias sem precisar mudá-las. Quando isso acontece, estar oculta deixa de me incomodar, porque passo a dividir com Jesus a imensa dor da rejeição humana. Ele não é mais apenas alguém familiar. Ele é aquele cujos dedos calejados e sujos de terra seguram gentilmente as partes sensíveis do meu coração, as partes expostas e sangrentas de mim. É Ele que me ama me ver exposta em sua presença, inclinando-me. Logo depois de ter filhos, Nate e eu decidimos que os sábados e não os domingos seriam nosso dia de descanso sabático. E os sábados são meu lembrete semanal do quanto eu resisto a ficar vulnerável. Ficamos de pijama o dia todo, fazemos chá várias vezes, Nate e eu lemos a Bíblia e outros livros, enquanto as crianças constroem refúgios na vizinhança ou em seus quartos.
Fazemos caminhadas, deixamos a roupa suja sem lavar e não arrumamos a cozinha apenas por algumas horas. Respiramos, absorvendo novas ideias e antigas verdades sobre esse Deus que nos ama e nos oculta perto de si. Leio poesia? Parece maravilhoso, mas por volta das 2 da tarde de todo sábado, aquele temido sentimento vai entrando em meu peito. O descanso das horas livres acaba e entro no espaço vazio da tarde. Começo a pensar: quem sou eu com todo este tempo que não utilizei para coisa alguma? Aos sábados, sou lembrada do motivo pelo qual tento manter cheia a agenda de domingo a sexta. Espaço demais e tempo sem lista de tarefas a cumprir e mundos para mudar fazem com que me sinta nua, exposta. Quem sou eu sem minhas realizações? Quem sou eu sem a minha lista de tarefas? Assim como Adão e Eva no Jardim do Éden, nossa humanidade precisa ser convencida a deixar de esconder-se do Senhor. É geralmente mais fácil obedecer às regras divinas do que permitir que a nossa alma se incline para uma rendição mais completa a Ele. A rendição é algo vulnerável e essa escolha de mostrar vulnerabilidade a Deus requer prática. Guardar o sábado torna essa prática frequente e frequentemente dolorida. Chego aquelas tardes sentindo uma combinação de vazio, inquietude e incerteza, mas Deus sempre segura a minha mão e abre para mim um mundo novo. Meus pensamentos mais profundos, meus verdadeiros sentimentos, as emoções quase despercebidas que mantive soterradas sob as ocupações. Eu costumava dizer: a vida para aos sábados na casa dos Hargett. Isso na época em que eu ainda me agarrava aos vestígios da crença de que a produtividade é o tutano da vida. Mas o sentimento vazio que persistia nos dias em que a vida parava improdutivamente me tornou vulnerável e por fim abriu um outro lado de mim para Deus, o lado que me incitava a ir além da obediência e me render. Agora digo, a vida acontece aos sábados em nossa casa. Os sábados são meu momento menos ocupado, mais frágil, menos realizações, mais presença. Sábados são meu momento de me apaixonar um pouquinho mais por Deus. Cada sábado é um passo em direção a uma rendição mais profunda.